Leitura bíblica referente ao dia 22 de março. Números capítulos 34 e 35, Salmo capítulo 65, Provérbios capítulo 11, versículo 23, Lucas capítulo 5, versículos 12 a 38, ao som da música O Viver dos Eleitos. Comecemos em nome de Jesus aqui com Lucas 5, a partir do versículo 12 até o 28. Vamos lá. Aconteceu que, estando Jesus numa das cidades, um homem coberto de lepra veio à sua presença. Quando ele viu Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e pediu: Senhor, se quiser, pode purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou nele, dizendo: Quero sim, fique limpo. E, no mesmo instante, a lepra daquele homem desapareceu. Jesus ordenou-lhe que não contasse isso a ninguém e acrescentou: Mas vá, apresente-se ao sacerdote e ofereça pela purificação o sacrifício que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Porém, o que se dizia a respeito de Jesus se espalhava cada vez mais e grandes multidões afluíam para o ouvir e para serem curadas de suas enfermidades. Jesus, porém, se retirava para lugares solitários e orava. E aconteceu que, num daqueles dias, Jesus estava ensinando e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judeia e Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então alguns homens trazendo um paralítico deitado no leito. Eles procuravam levá-lo para dentro e colocá-lo diante de Jesus, e não encontrando uma forma de fazer isso por causa da multidão, subiram ao telhado e, por entre as telhas, desceram o paralítico no seu leito, deixando no meio das pessoas diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, os seus pecados estão perdoados. E os escribas e fariseus começaram a pensar: Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados a não ser que é Deus? Jesus, porém, conhecendo os pensamentos deles, disse-lhes: O que vocês estão pensando em seu coração? O que é mais fácil? Dizer: Os seus pecados estão perdoados, ou dizer: Levante-se e ande? Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico: Eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. E, imediatamente, ele se levantou diante de todos e, pegando o leito em que até então estava deitado, voltou para casa glorificando a Deus. Todos ficaram muito admirados, davam glória a Deus e, cheios de temor, diziam: Hoje vimos coisas extraordinárias. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi sentado na coletoria e lhe disse: Siga-me. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Bem aqui no versículo 28 de Lucas 5. Amém. Sede uns para com os outros, compassivos e benignos, perdoando-vos mutuamente, como em Cristo Deus vos perdoou. Só receberemos do Pai eternal seu valioso perdão divinal. O desejo dos justos tende somente para o bem, mas a expectativa dos ímpios resulta em ira. Provérbios 11, 23. Ó Senhor Jesus. Seja a paz de Cristo, irmãos, o árbitro em vossos corações. Prossigamos com o Salmo 65. A ti, ó Deus, o louvor é devido em Sião, e a ti se pagarão os votos. Ó tu que escutas a oração, a ti virão todas as pessoas,
por causa de suas iniquidades. Se prevalecem as nossas transgressões, tu as perdoas. Bem-aventurado aquele a quem escolhes e aproximas de ti, para que habite nos teus átrios. Ficaremos satisfeitos com a bondade de tua casa, o teu santo templo. Com tremendos feitos, nos respondes em tua justiça, ó Deus, Salvador nosso, esperança de todos os confins da terra e dos mares longínquos. Com a tua força, consolidas os montes, cingido de poder. Tu acalmas o rugido dos mares, o ruído das suas ondas e o tumulto dos povos. Os que habitam nos confins da terra temem os teus sinais. Os que vêm do Oriente e do Ocidente, tu os fazes exultar de júbilo. Tu visitas a terra e a regas. Tu a enriqueces grandemente. Os ribeiros de Deus são abundantes de água. Provês o cereal, porque para isso preparas a terra, regando-lhe os sulcos e desmanchando os torrões. Tu a amoleces com chuviscos e lhe abençoas a produção. Coroas o ano da tua bondade. As tuas pegadas destilam fartura. Destilam sobre as pastagens do deserto e de júbilo se revestem as colinas. Os campos se cobrem de rebanhos e os vales se enchem de espigas. Exultam de alegria e cantam. Amém. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Números capítulo 34. O Senhor disse a Moisés: ordene aos filhos de Israel e diga-lhes: quando vocês entrarem em Canaã, esta será a terra que lhes cairá em herança, a terra de Canaã segundo as suas fronteiras. A região sul irá desde o deserto de Zin até a fronteira de Edom, e a fronteira do sul irá desde a extremidade do mar Salgado para o lado leste. Esta fronteira irá rodeando do sul para a subida de Acabrim e passará até Zin, e as suas saídas serão do sul a Casbarneia e sairá a Azar-Adá e passará a Asmon. Depois esta fronteira rodeará de Asmon até o ribeiro do Egito, e as suas saídas serão para o lado do mar. Por fronteira do oeste vocês terão o Mar Grande. Esta será a fronteira do oeste. Esta será a fronteira do norte. Marquem a fronteira desde o Mar Grande até o Monte Or. Marquem a fronteira desde o Monte Or até a entrada de Amate. E as saídas desta fronteira serão até Zedade. Dali seguirá até Zifron. E as suas saídas serão em Azarenã. Esta será para vocês a fronteira norte. E, por fronteira do lado leste, marquem a fronteira de Azarenã até Sefã. A fronteira descerá desde Sefã até Ribla, para o lado leste de Aim. Depois a fronteira descerá e irá ao longo da borda do mar de Quinerete, para o lado leste. Descerá ainda ao longo do Jordão, e as suas saídas serão no Mar Salgado. Esta será a terra de vocês, com as suas fronteiras ao redor. Moisés deu a ordem aos filhos de Israel, dizendo: esta é a terra que vocês herdarão por sorteio, a qual o Senhor mandou dar às 9 tribos e meia, porque a tribo dos filhos dos Rubenitas, segundo a casa de seus pais, e a tribo dos filhos dos Gaditas, segundo a casa de seus pais, já receberam a sua herança. Também a meia tribo de Manassés já recebeu a sua herança. Estas 2 tribos e meia receberam a sua herança deste lado do Jordão, na altura de Jericó, do lado leste. O Senhor disse a Moisés: são estes os nomes dos homens que repartirão a terra para vocês por herança: Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num. Escolham ainda um chefe de cada tribo para repartir a herança, para repartir a terra em herança. São estes os nomes dos homens: da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné; da tribo dos filhos de Simeão, Samuel, filho de Amiúde; da tribo de Benjamim,
Elidade, filho de Quislom. Da tribo dos filhos de Dan, o chefe Buqui, filho de Jogli. Dos filhos de José, da tribo dos filhos de Manassés, o chefe Aniel, filho de Éfode. Da tribo dos filhos de Efraim, o chefe Quemuel, filho de Siftã. Da tribo dos filhos de Zebulon, o chefe Elisafã, filho de Parnaque. Da tribo dos filhos de Issacar, o chefe Paltiel, filho de Azã. Da tribo dos filhos de Azé, o chefe Aiude, filho de Selomi. Da tribo dos filhos de Naftali, o chefe Pedael, filho de Amiúde. A estes o Senhor ordenou que repartissem a herança entre os filhos de Israel na terra de Canaã. Ó Senhor Jesus, prossigamos ao capítulo 35 de Números. Nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó, o Senhor disse a Moisés: ordene aos filhos de Israel que, da herança da sua posse, deem cidades aos levitas em que possam morar e também campos de pastagem ao redor das cidades. Os levitas terão essas cidades para morar nelas. Os campos de pastagem ao redor das cidades serão para o gado, para os rebanhos e para todos os animais deles. Os campos de pastagem ao redor das cidades que vocês darão aos levitas, desde a muralha da cidade para fora, serão de 450 metros ao redor. Fora da cidade, do lado leste, vocês devem medir 900 metros, do lado sul 900 metros, do lado oeste 900 metros e do lado norte 900 metros, ficando a cidade no meio. Estes lhes serão os campos de pastagem ao redor das cidades que vocês darão aos levitas. 6 serão cidades de refúgio, as quais vocês darão para que nelas se acolha o homicida. Além destas, vocês darão aos levitas 42 cidades. Todas as cidades que vocês darão aos levitas serão 48 cidades, juntamente com os campos de pastagem. As cidades que vocês darão aos levitas devem ser na herança dos filhos de Israel. Se a tribo for numerosa, dará muitas cidades. Se a tribo for pequena, dará poucas cidades. Cada tribo dará das suas cidades aos levitas na proporção da herança que lhe couber. O Senhor disse ainda a Moisés: fale com os filhos de Israel e diga-lhes: quando passarem o Jordão para entrar na terra de Canaã, escolham para vocês algumas cidades que lhes sirvam de refúgio, para que nelas se acolha o homicida que matar alguém involuntariamente. Nessas cidades o homicida poderá se refugiar do vingador do sangue, para que o homicida não morra antes de ser apresentado diante da congregação para julgamento. Essas cidades que vocês derem serão 6 cidades de refúgio para vocês. 3 destas cidades devem ficar deste lado do Jordão e 3 devem ficar na terra de Canaã. Serão cidades de refúgio. Estas 6 cidades serão de refúgio para os filhos de Israel e para o estrangeiro e para o que hospedar no meio deles, para que nelas se acolha aquele que matar alguém involuntariamente. Mas se alguém ferir uma pessoa com instrumento de ferro e essa pessoa morrer, é homicida. O homicida será morto. Ou se alguém ferir uma pessoa com pedra na mão que possa causar a morte e essa pessoa morrer, é homicida. O homicida será morto. Ou se alguém ferir uma pessoa com instrumento de pau que tiver na mão que possa causar a morte e essa pessoa morrer, é homicida. O homicida será morto. O vingador do sangue, ao encontrar o homicida, deverá matá-lo. Se alguém empurrar uma pessoa com ódio ou com má intenção, lançar contra ela alguma coisa e essa pessoa morrer, ou por inimizade, a ferir com a mão e essa pessoa vier a morrer, aquele que feriu essa pessoa será morto. É homicida. O vingador do sangue, ao encontrar o homicida, deverá matá-lo. Porém, se alguém empurrar outra pessoa subitamente sem inimizade ou contra ela lançar algum instrumento sem má intenção ou, sem vê-la, deixar cair sobre ela alguma pedra que possa causar-lhe a morte e essa pessoa morrer, não sendo sua inimiga, nem tendo a intenção de causar-lhe mal, então a congregação julgará entre o matador e o vingador do sangue, segundo estas leis. E livrará o homicida da mão do vingador do sangue e o fará voltar à sua cidade de refúgio, onde havia se refugiado.
ali ficará até a morte do sumo sacerdote que foi ungido com o santo óleo. Porém, se em determinado momento o homicida sair dos limites da sua cidade de refúgio, onde tinha se refugiado, e o vingador do sangue o encontrar fora dos limites dela, se o vingador do sangue matar o homicida, não será culpado do sangue, pois deve ficar na sua cidade de refúgio até a morte do sumo sacerdote. Porém, depois da morte deste, o homicida voltará à terra da sua posse. Estas coisas serão por estatuto de direito para vocês de geração em geração, onde quer que vocês morarem. Todo aquele que matar uma pessoa será morto, conforme o depoimento das testemunhas, mas uma só testemunha não deporá contra alguém para que morra. Não aceitem resgate pela vida do homicida que é culpado de morte. Ele deve ser morto. Também não aceitem resgate por aquele que se acolher a uma cidade de refúgio e quiser voltar para a sua terra antes da morte do sumo sacerdote. Assim, não profanem a terra em que vocês estão, porque o sangue profana a terra. Nenhuma expiação se fará pela terra por causa do sangue que nela for derramado, a não ser com o sangue daquele que o derramou. Portanto, não contaminem a terra na qual vocês vivem, no meio da qual eu habito, pois eu, o Senhor, habito no meio dos filhos de Israel. Amém, Jesus é o Senhor. Essa é a porção de hoje. Concluamos ouvindo a canção que já toca o viver dos eleitos. Amém, bom dia. O amor, que é a essência do eterno Criador. Ele é também entre os cristãos o maior dom dos três que permanecerão, e de pecados cobre multidão, restaura e mantém a comunhão. Sede uns para com os outros, compassivos e benignos, perdoando-vos mutuamente, como em Cristo Deus vos perdoou. Só receberemos do Pai eternal seu valioso perdão divinal, se aos nossos ofensores amarmos, por eles orarmos e suas ofensas perdoarmos. Seja a paz de Cristo, irmãos, o árbitro em vossos corações, a qual fostes chamados à comunhão, em um só corpo, e tende gratidão. De Cristo em nós faça a palavra rica habitação, todos recebamos dela sábia direção. Cantemos salmos, hinos e espirituais canções, louvando a Deus com gratidão em nosso coração. E adoramos a Ti, Senhor. Purificaste-nos com sangue que na cruz jorrou. Purificados a Ti, nos entregamos em consagração e amor. Nos entregamos em consagração e amor. Nos entregamos em consagração e amor.